Heroína. Quando o veneno era o remédio, a história esquecida do uso infantil da morfina sintética. O medicamento que veio como salvação. A história da medicina está repleta de tentativas, acertos e, infelizmente, erros profundos. Poucos episódios, no entanto, são tão impactantes e perturbadores quanto a ascensão da heroína como medicamento, especialmente quando prescrita para crianças. O que hoje é amplamente reconhecido como uma das drogas mais perigosas e viciantes do mundo já foi, há pouco mais de um século, vendida livremente em farmácias, promovida como uma solução segura para tosses, dores e resfriados, inclusive infantis. No coração dessa história está a Bayer, gigante farmacêutica alemã que, na década de 1890, lançou ao mercado um produto revolucionário. Eles o batizaram de Heroin, derivado da palavra alemã Heroisch, que significa heróico, pela sensação de força e bem-estar que proporcionava. A heroína era, à época, não apenas legal, mas celebrada como um avanço extraordinário da ciência médica. E, em uma era onde antibióticos não existiam, e a compreensão da farmacologia era incipiente, os médicos acreditavam realmente estar diante de uma substância segura, eficaz e, acima de tudo, moderna. O século XIX e a busca por alívio, dor, tosse e o surgimento dos narcóticos. Para entender o contexto em que a heroína foi criada e promovida, é necessário mergulhar nos dilemas da medicina do século XIX. A dor, a tosse, a febre e o desconforto das doenças respiratórias estavam entre os principais desafios enfrentados por médicos da época. E para esses sintomas, um grupo de substâncias naturais oferecia alívio poderoso: os opiáceos, derivados da papoula, Papaver somniferum. A morfina, isolada do ópio em 1805 por Friedrich Serturner, foi o primeiro dos opiáceos modernos a entrar na farmacopeia ocidental. Já em 1827, a própria Bayer comercializava morfina. No entanto, à medida que o uso aumentava, tornava-se evidente um problema inquietante: o vício. Era comum que soldados da Guerra Civil Americana voltassem do fronte com o que se chamava de vício do soldado, causado pelo uso extensivo de morfina para tratar ferimentos e dores. Médicos começaram a buscar alternativas menos viciantes, sem abrir mão da potência analgésica. Foi nesse cenário que surgiu a heroína, sintetizada pela primeira vez em 1874 por C.R. Alderurai, mas redescoberta pela Bayer em 1897, durante pesquisas para encontrar substitutos à morfina e à codeína. A descoberta da heroína e o lançamento pela Bayer. A redescoberta da heroína por Felix Hoffmann, o mesmo químico que sintetizou a aspirina, representava um marco para a Bayer. Em testes laboratoriais iniciais, a substância mostrou-se não apenas mais potente que a morfina, mas, surpreendentemente, menos viciante, segundo a ciência limitada da época. Em 1898, a Bayer lançou seu novo produto como um supressor de tosse e analgésico de primeira linha. E o marketing foi eficaz. A heroína era vendida em frascos elegantes, acompanhada de instruções de uso, incluindo doses infantis. A promessa era clara: um tratamento eficaz contra bronquite, tuberculose, asma, resfriados e dor crônica, tanto para adultos quanto para crianças. Farmacêuticos a rotulavam como uma alternativa segura à morfina, e médicos, diante da escassez de opções terapêuticas, passaram a prescrevê-la sem reservas. Era comum a prescrição de xaropes à base de heroína para crianças com crises de tosse noturna, em especial durante os surtos sazonais de gripe e tuberculose. A heroína no cotidiano das famílias. É difícil imaginar hoje, mas entre 1898 e 1912,
a heroína estava presente nas caixas de remédios de muitas famílias de classe média na Europa e nos Estados Unidos. As farmácias vendiam a substância sem restrições, tanto em comprimidos como em xaropes, e frequentemente em versões infantis com sabores adocicados. Crianças doentes com crises de tosse ou febre recebiam doses controladas, mas repetidas, e pais confiavam cegamente nas recomendações médicas. A publicidade da época promovia slogans como: acalma a tosse da noite, tranquiliza o sono do seu filho. Heroína Bayer, o conforto que as mães pedem. Havia, inclusive, campanhas de marketing específicas para médicos pediatras, que recebiam amostras gratuitas da Bayer para testar em seus pacientes mais jovens. Essa fase marcou um dos períodos mais controversos da história farmacêutica, em que a confiança cega na ciência moderna e na indústria química superava o cuidado com os efeitos colaterais de longo prazo. Os primeiros sinais de perigo. Já nos anos 1910, começaram a surgir relatos de comportamentos estranhos, episódios de apatia extrema, dependência e até mortes relacionadas ao uso repetido de heroína, inclusive em crianças. Médicos, inicialmente relutantes, começaram a perceber que o suposto medicamento heróico estava provocando efeitos semelhantes, e até piores, do que os associados à morfina. O problema era que o corpo desenvolvia tolerância rapidamente, exigindo doses cada vez maiores. Quando a substância era retirada, surgiam sintomas de abstinência intensos. Muitos pacientes pediátricos tratados por longos períodos com heroína desenvolviam sinais de letargia profunda, problemas respiratórios, convulsões e, em casos extremos, entravam em coma. Alguns faleciam sem que a verdadeira causa fosse claramente identificada. O início da reação, debate público e científico. Com o crescimento das evidências negativas, surgiram os primeiros movimentos de reação. No Reino Unido e nos Estados Unidos, artigos médicos começaram a questionar a segurança do produto. A imprensa popular também passou a relatar casos dramáticos, como o de famílias destruídas pelo vício, ou de crianças que morreram após tratamentos com heroína. Entre os profissionais da saúde, surgia o embrião de um novo olhar, o reconhecimento de que nem tudo o que vem da indústria farmacêutica é seguro por definição. Essa desconfiança crescente foi alimentada por uma série de investigações acadêmicas, que revelavam como a heroína, longe de ser inofensiva, possuía altíssimo potencial de dependência física e psíquica. As primeiras restrições e o fim da inocência. Em 1912, a Bayer decidiu suspender voluntariamente a produção em larga escala de heroína como medicamento infantil, pressionada por estudos científicos e pela opinião pública. No mesmo ano, foi assinada a Convenção Internacional do Ópio, em Haia, que começou a estabelecer normas globais para o controle de substâncias como ópio, morfina e heroína. Contudo, foi só na década seguinte que as legislações ganharam força. Em 1924, os Estados Unidos, por meio da recém-criada Food and Drug Administration, FDA, baniram completamente o uso da heroína em qualquer contexto médico, inclusive pediátrico. O mesmo ocorreu em vários países ao longo da década de 1930. A Bayer, por sua vez, nunca foi responsabilizada judicialmente pelo uso anterior do produto, em grande parte porque, à época, não existiam leis claras que regulassem a responsabilidade civil das empresas farmacêuticas. Da farmácia para as ruas, a transformação da heroína em droga ilegal. O banimento da heroína como medicamento não eliminou seu uso. Ao contrário, o fim da produção legal criou um mercado negro crescente, alimentado por dependentes que já haviam sido expostos à droga, inclusive desde a infância. Com o tempo,
a heroína deixou de ser associada à saúde e passou a ser vinculada ao crime, à marginalização e ao sofrimento social. O que antes era vendido em frascos com o selo Bayer passou a ser traficado em becos escuros, símbolo máximo da degradação humana. Lições amargas. O que aprendemos com esse capítulo? A história da heroína como remédio infantil traz consigo lições duras, mas extremamente relevantes para o presente. Ela nos obriga a refletir sobre a confiança cega na indústria farmacêutica, os riscos de colocar a inovação acima da precaução, a necessidade de uma regulação forte e independente, o papel do marketing médico na manipulação da verdade. E, sobretudo, nos ensina que o que hoje é considerado um avanço pode, amanhã, ser visto como um erro trágico, especialmente quando envolve crianças. Conclusão: o preço da ignorância científica. Entre os frascos elegantes vendidos pela Bayer no final do século XIX e as seringas descartadas nas ruas das grandes metrópoles do século XXI, há um fio invisível que conecta ignorância, ganância e negligência histórica. A heroína já foi chamada de medicamento heróico. Foi usada em crianças, promovida como símbolo do progresso científico. Hoje, é vista como uma das drogas mais devastadoras já criadas pela humanidade. Essa transformação não é apenas uma história curiosa, é um alerta poderoso sobre os limites éticos da medicina, os perigos das soluções fáceis e a importância de questionar até mesmo os especialistas.